Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma noite de lives, olha que legal. Vou tirar minha música aqui porque não é hora de música. Boa noite, terça-feira, vamos começar mais uma live. Na verdade, a gente vai continuar uma live. Boa noite, Silvia. Boa noite, Vânia. Tudo bom com vocês? Érica, boa noite. O pessoal entrando. Oi, professora Márcia, boa noite. Hoje eu tô sentindo que vai ser um sucesso total, que vai fluir. Boa noite. Boa noite, Tudo bom, Isa. Pro? Tudo bem e você? Hoje vai, né? Hoje vai. Hoje Não, já vai. tô sentindo aqui que hoje o negócio tá legal. Hoje tá legal. É isso Já aí. temos muitas pessoas entrando, vamos dar aquela enroladinha, né, pro pessoal entrar, para Boa não noite. perder É, conteúdo. A Dani entrou aqui, minha amiga, que também está nesse mundo de internet igual nós, fazendo cursos online. olha aí, meus alunos. A Júlia, Silvia, a Érica. Oi, professora meninas. Renata. A Isso Renata aí, entrou, o a povo Márcia tá, entrou. tá começando a entrar. E aí, Pro, passou bem o final de semana? Bem, muito bem. Que Ainda mais quando eu bom. começo a semana dando aula síncrona, não é, Silvia, Érica? A gente se viu hoje cedo, não é? Eu não estava tão arrumada assim, né? Eu estava com uma carinha de sono, 7h30 da manhã, não é? Era outro esquema, né? É outro esquema, é. A gente dá aula e depois a gente toma o café da manhã, né? Então, Muda. isso é tão bom, né? Chega às 6 da tarde, a gente começa a se arrumar para depois ficar em casa. É uma coisa muito legal, essa vida de lives. Eu tô adorando isso. Bom, o pessoal tá entrando. Aí você tá ganhando muitos elogios hoje. Pronto, você tá linda. Passei batom vermelho hoje, mudar um pouco. Tá vendo? É aí que eu tô Você sentindo dá... que hoje o negócio vai fluir bem. Mesmo É, tom. Bom, a gente começou, né, semana passada, quinta-feira, a falar um pouquinho. E eu acho que vale a pena retomar tudo, né? tudo. Eu não sei nem. E as meninas ainda eu falava o que vocês escutavam, porque eu falava, e ela falava, sua voz estava muito atrasada. E eu Ia falando, falando. travando, deu um delay, um negócio estranho. Então, eu acho que é bom a gente começar bem do comecinho, então a gente vai tudo de novo. Você se Olha, hoje eu apresenta. entrei pela Nutrion, já entrei certo, porque outra Isso, vez tá eu também vendo? entrei errado, né? Eu acho que agora vai. Então, você pode se apresentar, você pode falar da Nutrion, o tempo é todo seu, porque hoje eu tô bem tranquila, assim, eu quero que você fale. Vamos lá, Isabelle, então tá bom. Primeiro, obrigada pelo convite, tá bom? É, é um prazer falar, né, com você. Você já fez uma live com a Renata, com a Márcia, que são as minhas sócias na Nutrion, né? São professoras como eu, e que nós estamos aprendendo a lidar com esse mundo virtual e com lives, né? Você já tem um pouco mais de, ó, né? De traquejo nisso, né? Mas obrigada pelo Nada convite. demais também não, viu? Olha, Estamos aprendendo. a gente dá aula para muita gente, a gente dá palestra em congresso, mas quando a gente se coloca em frente a uma câmera, as coisas mudam um pouco, né? Muda tudo, né? Isso é É. verdade. Bom, então vamos lá. Eu sou nutricionista de formação, né? Eu me formei em Campinas, na PUC Campinas, né? Então eu já falei, eu sou do interior de São Paulo e eu me formei lá em 2002 e vim para São Paulo para fazer especialização e aqui estou até hoje, né? Eu fiz especialização, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado na área de clínica, em especial na área de doenças renais, na Unifesp, com a professora Lilian. E depois do meu doutorado, eu ingressei para ser docente no Mackenzie. Foi lá que eu te conheci, né? Já No estava meu saindo. finalzinho. Te peguei no finzinho, né? E lá também eu conheci professoras que são minhas amigas, né? Maravilhosas. E duas dessas professoras são as sócias da Nutrion, que a gente teve uma vontade, né, depois de muito falar e muito ver o mercado e essa necessidade de cursos online, cursos de qualidade, com respaldo científico, a gente resolveu de fato empreender nessa área e hoje a gente está com a Nutrion,
Nós temos 3 cursos atualmente na plataforma, então nós estamos caminhando, né? Porque todos os cursos que estão lá são feitos com muito cuidado, são feitos com muito carinho e tem todo um processo de estudar o tema, né? Para que a gente possa colocar um conteúdo de qualidade, aí vai para edição, aí volta, aí a gente revisa, né? Então é um trabalho longo e por isso os cursos eles estão saindo aos poucos, né? O nosso último curso foi de exames laboratoriais, interpretação de exames laboratoriais, ele está fantástico, né? Que inclusive é uma área onde os alunos, né, inclusive alguns deles estão aqui, estão emperrados ali num Sim. trabalhinho na parte de exames laboratoriais. A gente sente que é uma área em que é um tema que merece ser mais explorado e às vezes durante a graduação a gente não tem tempo suficiente para isso, então a gente, inclusive uma farmacêutica, a professora Fernanda Barrinha, foi ela que gravou o curso, tá fantástico. Então, Legal. eu espero que as pessoas entrem na nossa plataforma e curtam ali os cursos, né? Porque estão de excelente qualidade. Inclusive, depois eu até reforço no final da live, se der tempo, porque as lives com você todas vão cortando, não é? As meninas Né? vão falando e o tempo acaba. De repente acaba. É que o papo é bom, então vai. Exatamente. Né? Mas para avisar que a gente vai ter novidades no nosso Instagram durante essa semana, porque a gente tem programado uma live para a próxima semana, onde a gente vai fazer um sorteio de um curso, né, gratuito, né, para quem participar dessa ação promocional, enfim. Fiquem atentos no nosso Instagram que a gente vai ter novidades lá em relação a promoções dos cursos e também a gente vai fazer um sorteio e tudo isso a gente vai comunicar ao longo da semana aí na nossa página. Que legal. Isso aí. Tem que mexer. Exato, né? Não, legal. Então, agora vamos para o conteúdo, que todo mundo ficou com vontade de ter quinta para cá? Pois é, né? A gente estava falando, né? Quando a gente decidiu o tema, né? A gente... antes disso, peraí, antes de entrar no assunto, vamos ler o que a professora Renata falou aqui. Vamos lançar alguns cursos de orientação profissional também? Tá, ela estava falando... O seu curso. É meu! Que tá nessa onda da edição. Para voltar, eu até mandei ontem mensagem para um dos meninos que edita. Eu falei, e aí, o que você tá achando? Porque dá uma aflição, né? A gente quer saber o que tá rolando. Mas está em curso também para daqui a pouco entrar. Como é a atuação do. Pode falar o tema? Pode. É a atuação do delivery agora com o coronavírus. Em padaria e serviço de alimentação, o que nós, nutricionistas, temos que fazer para ter um delivery seguro, bem reforçado e bem seguro nesse momento que a gente vive. Tem várias pessoas dando boa noite, só para a gente não ser mal educado. Boa noite. E eu acho que agora a gente pode começar assim, de peito aberto. Então, vamos lá. A Renata disse que o seu curso é mais direcionado para atuação. Isso. Para quem atua ou quer atuar no serviço de alimentação. Isso. Mas depois dele prontinho, a gente vai fazer um mega lançamento também. Sucesso. Muitas lives. Muitas lives. Vamos lá, né? Então, quando a gente pensou, né, Isabelle, no tema, a gente falou, vamos falar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo, né? Em termos de cuidados com a saúde. E a alimentação é um deles. Né? Eu acho que a gente, nesse momento de pandemia, tivemos que fazer muitos ajustes na nossa rotina diária, né? Para não colocar a nossa saúde em risco. E um desses ajustes é ficar em casa. Né? E ficar em casa é uma medida que, primeiro, reduz o nosso nível de atividade física, né? O movimentar, o ir para lá e para cá. Né? E isso pode levar a mudanças também no padrão alimentar. Né? Então, a gente precisa, dentro do possível, tornar o nosso ambiente de casa, incluindo a alimentação, né, o mais segura possível e saudável. Sim, né? sim. A gente até falou, né, na semana passada da questão de que de início a gente começou a ter aquela questão de estocar alimentos. Estocar né? miojo, estocar macarrão, estocar Não tudo é? que dá para estocar.
todos os nossos ultraprocessados estavam todos estocados, né? Mas aí a gente, com o tempo, foi se acalmando e vendo que E não não tinha é essa assim. necessidade. Sim. Né? Então, a gente pode fazer o seguinte: tem dois temas que a gente pode abordar aqui na live hoje. Um, a gente pode falar um pouquinho da alimentação em termos de imunidade, e também algumas orientações para não descuidar da nossa alimentação nesse período. Algumas dicas, algumas orientações para tentar ajustar a nossa rotina, né? Porque Sim. muda muita coisa. Mas é importante a gente continuar tendo uma rotina dentro do possível, né? Sim. Isso Então, eu acho que é muito importante, né? A rotina. não é? É Porque porque isso é difícil, né? É difícil. Então, eu acho que primeiro a gente precisa tentar manter dentro do possível uma alimentação saudável, né? Priorizando o consumo de frutas, de verduras, de legumes, grupo proteico, carnes, leite ou ovos, enfim, né? Uma coisa importante é que, como a gente está ficando mais em casa, quando a gente sai, as nossas saídas, elas têm que ser objetivas, por exemplo, para ir ao mercado, né? Então, uma boa orientação é fazer uma lista de compras antes de ir ao mercado. Porque o sim. mercado, eu adoro ir no supermercado, tô sofrendo muito, Nossa, eu tô né? sofrendo muito que eu não vou no mercado há 4 meses. Era Eu não minha levo nem diversão. filho, hoje em dia eu não levo nem, né? Na época que eu saía de casa, também por 4 meses, eu não Uhum. levava nem filho pro mercado para poder curtir lá, pega um produto. Tem gente que não gosta, né? Porque É com um filho não dá, momento de paz. Gente, que triste, mas eu fazia né? isso também, adorava. Exato, né? Então, a gente hoje tem o delivery, então tem muitas pessoas que têm acesso ao delivery, mas mesmo assim, quando a gente faz uma lista, a gente se organiza melhor nas compras, né? Acho que isso é uma primeira orientação. E também, se possível, estabelecer um cardápio para a semana, para a quinzena, né? Para que facilite as compras e também facilite o que nós vamos comer hoje, né? Sim. Para que a gente tenha essa organização. A gente sabe que tem até aquela brincadeira que fala que na prática a teoria é outra, né? Mas a gente precisa, dentro do possível, tentar Tentar. estabelecer isso, né? Sim, Horário para as refeições, né? A gente acorda um pouco mais tarde, talvez, porque quando a gente se desloca, a gente tem que acordar um pouco mais cedo. sim, Ficando sim. em casa, a gente pode acordar um pouco mais tarde, mas eu acho que os horários, eles precisam, as refeições, a gente precisa ter o café da manhã, o almoço e o jantar, né? Lanches intermediários, na medida do possível, mas colocar horário para as refeições. Senão você se envolve no trabalho, você vê que está almoçando 3 da tarde, Sim. né? E isso acontece muitas vezes, mas não pode ser rotina, porque essa nossa quarentena ela está muito longa. Não é Muito longa. a gente está entrando no 4 mês de reclusão. Então, daqui Sim. a pouco a gente está com 5 meses. Passou, 2020 foi. Né? Então, eu Nossa, acho que sim. estabelecer horários para as refeições é importante dentro de uma rotina, dentro de uma organização. Né? A questão de guloseimas, é uma delícia ter tudo isso em casa. A gente deve ter, mas a gente não É, pode deixar num acesso tão fácil. Né? Porque a gente está sempre passando perto da cozinha, não é? A gente está circulando pela casa. Então, a gente precisa meio que tentar organizar isso para que essas guloseimas, elas existam, que tem que ter em casa, todo mundo tem vontade, tem que ter pelo menos né? alguma coisinha, né? Tem que ter, tem que ter. Só que a gente é só organizar um pouquinho para que isso não seja diário, para que a gente não troque um lanche, uma opção de um lanchinho saudável por algo não tão nutritivo, né? Sim. É importante a gente também ficar atento às porções, na questão de você porcionar o alimento para ir comer. Porque se você abre um pacotinho de um biscoito, uma bolacha e vai comendo, muitas vezes a gente vai comer até o fim daquela Sim. embalagem, e nem sempre a embalagem é individual. Então, porcionar para você fazer a sua refeição também é importante, né? Variedade, né? De produtos e cuidado para a questão de comprar em diferentes pontos de maturação os produtos. Porque aí você programa algo que você coma mais no início, compra algo um pouco mais verde para comer ali no final da semana, porque a gente também não está com essa saída, muitas vezes, constante, né? Sim, Do sim. mercado. Você falou para mim que tem uma feira na porta da sua casa. Tem amanhã. Nem todo mundo tem esse privilégio, não é? É, Muitas vezes a saída envolve, né, você se tem programar, que programar. né? Então, acho que você também se organizar nessa questão do que vai comprar,
tempo de maturação dos produtos e ter variedade, Sim. porque senão a gente fica sempre comendo a mesma coisa sempre, né? Isso, aí cansa mesmo, né? Porque às E vezes quando uma a gente... coisa também, eu acho que é o desperdício, né? A gente Não é? acaba desperdiçando muito. Eu vejo assim, porque sou só eu e meu filho. Aí eu compro um brócolis. Uhum. Nossa, é uma dificuldade pra gente comer o brócolis inteiro, eu e ele. Chega num ponto que a gente não aguenta mais brócolis, eu tenho que fazer uma sopa e enfiar brócolis para não perder. Exato. Então, é toda uma organização que tem que ter, que É. não é assim tão simples, né? O Não é que tão simples assim. Exatamente, né? Para evitar desperdício, perfeito. Senão a gente acaba jogando alimento fora então é complicado. Porque quando a gente acaba comendo fora, quando a gente está trabalhando, a gente acaba às vezes almoçando em restaurante, a gente consegue ter variedade porque a gente come, né? E o local oferece essa variedade para a gente. Agora é o contrário, é a gente é que precisa proporcionar isso para a gente, né? Então, tem. e tomar cuidado, principalmente queijo branco. É que aqui em casa queijo branco nunca estraga, né? Até o meu pequenininho de 1 ano e meio adora. Então, mas Isso eu é sei que é bom. outra coisa que as pessoas sempre me falavam no consultório. Ai, queijo branco estraga, porque eu moro sozinha, eu não dou conta de comer inteiro, né? Então a gente precisa Isso é realmente verdade. se organizar, né? Organização e dentro do possível ter uma variedade, né? Uma outra coisa que eu acho que também nesse momento é difícil, né, Isabelle, a gente tentar estabelecer rotina na casa, né? Você e seu filho. A gente tem muitos cenários diferentes nesse momento de quarentena. Então, tem gente que tem pai, mãe trabalhando, criança na escola, online, aula. Aí mistura as tarefas domésticas com as tarefas de trabalho, com as coisas das crianças, né? Então a gente tem que tentar separar isso para a gente poder ter um momento da refeição, um momento de cuidar das crianças, um momento de cuidar do trabalho. E Sim, a gente fica melhor nessa organização. Né? Eu até sim. brinco com as meninas que quando a minha casa está meio desorganizada, eu começo a ficar meio bagunçada. E parece que tudo dá errado. Então eu tenho que me organizar, vamos parar. Onde a gente vai começar aqui a limpeza? Vamos começar a Isso. organizar por onde? Então vamos arrumar a cozinha. Vamos arrumar a cozinha, né? Porque a cozinha, você não sai da cozinha. Você faz comida no almoço, você faz comida no Exatamente. O jantar. dia inteiro. É Meu filho louça outro que não dia falou para acaba mim à mais. noite. Eu falei, filho, a mãe vai terminar de arrumar a cozinha, eu já volto. Mãe, a louça nunca acaba? Eu falei, filho, 5 aninhos. Eu falei, a Nunca louça acaba. nunca acaba, nunca acaba, É pra né? sempre. É pra sempre. Então, assim, a gente está vivendo um momento em que a gente precisa organizar tudo isso, né? E às vezes a alimentação é deixada de lado e a gente acaba o quê? Comendo o que é mais rápido, mais prático e nem sempre é o mais saudável. Muitas vezes a gente tem opções de lanches práticos, rápidos, saudáveis, mas a gente tem muitas vezes a gente não tem esse acesso. Então eu acho que, né, isso é importante. Separar um momento para você, para coisas que te dê Sim. prazer. Nem que seja ficar sentada no sofá, desliga a televisão no escuro, sem ninguém, sem aquela, né? Enfim, isso eu Toma acho que isso é banho no importante. escuro e fica lá quietinha. Pronto. Pelo menos tá um Alguma pouquinho. coisa. É, Né? A isso gente eu aprendi. Isso é muito importante, porque senão a gente pira mesmo. acho que cada um, e a cada um precisa encontrar esse seu equilíbrio, porque isso a gente consegue lidar melhor com esse momento, né? Sim, Porque senão a nossa ansiedade, a gente acaba muitas vezes descontando na alimentação, sim, né? E todo mundo está vivendo uma fase muito de ansiedade. A gente não sabe o sim. dia, as notícias são diárias, né? Os levantamentos e dados, então a gente fica sempre esperando a semana que vem, a outra semana. Então isso gera uma ansiedade e muitas vezes a gente acaba descontando na alimentação, né? Então Sim. eu acho que essa organização em casa faz parte. Não tem como falar de rotina de casa sem falar de rotina de alimentação, né, Sim. Isa? Agora a gente também precisa deixar o nosso sistema imunológico forte. Acho que isso é super importante, né? Só que hoje em dia todo mundo fala de nutrição. Então, todo mundo fala de alimentação. Então, a gente precisa Exatamente. avaliar com muito cuidado as informações que são vinculadas na mídia, né? E a gente tem que deixar claro, assim como eu falei na live passada, não existe alimento ou nutriente milagroso que evite a transmissão ou impeça a contaminação pelo Covid-19, Sim, né? Uma exatamente. dieta balanceada nos ajuda, fortalece o sistema imunológico, melhora a saúde de uma forma geral, né? E deixa o corpo mais forte para enfrentar a doença, se assim, né? Tiver Sim. o contágio, ou até para a gente tentar ficar mais forte e que ela seja algo mais leve, enfim. Mas a gente não Não tem que ali cure a cura. sua doença, não cure o coronavírus. Isso é muito Exato. importante que as pessoas entendam, né?
E a gente às vezes escuta, mas tem gente que acha isso? Tem gente que acha isso, né? Então a gente precisa deixar isso realmente claro, né? A gente não pode medicalizar um alimento. Medicamento, medicamento, alimento, alimento, né? Então, eu vou falar para você, a gente vai conversar aqui, se alguém tiver pergunta, de alguns grupos que têm destaque no nosso organismo nesse período. Tá, Isabelle? E eu vou falando, se você quiser ir interrompendo, você sabe que eu Se falo com os alguém meus falar alunos. alguma coisa aqui, eu vou te cortando, mas Tá bom, vamos lá. tá bom, vamos lá então. A gente pode começar com o grupo dos alimentos proteicos, tá? As proteínas, elas fornecem aminoácidos que o nosso corpo utiliza para sintetizar as nossas células de defesa, né? Então, nós temos proteína em alimentos como carne vermelha, carnes brancas, peixes, leites, ovos. Temos proteína vegetal, que são as leguminosas, feijão, soja, ervilha. Então, é importante um aporte proteico nesse momento, né? Seja animal, se possível, animal e vegetal. Se a gente está falando de indivíduos vegetarianos, que assim a gente tem fonte de boa qualidade e vegetal. Isso é fundamental. Nós também temos as vitaminas antioxidantes. Então, nós temos a vitamina A, a vitamina C e a vitamina E, elas merecem destaque porque participam do sistema de defesa do nosso organismo. Vitamina A nós temos em alimentos de origem animal e vegetal. De origem animal, eu acho que merece destaque leite e ovos, como boa fonte de vitamina A. E vegetal, nós temos vegetais folhosos, brócolis, couve, e também aqueles amarelo-alaranjados, cenoura, abóbora, né? Então, a gente já juntou mais um grupinho aí com a nossa porção proteica no nosso prato. Vamos pensando Uhum. assim, né? Para Sim, sim. compor a nossa Vai refeição. compondo o pratinho já. Vai compondo o nosso prato, né? Outra vitamina, então, dentre as que merecem destaque, é a vitamina C. A principal fonte, eu tenho frutas cítricas, variedades. Eu digo, tem vida além da laranja, não Isso. é? Não é? E além do suplemento, não é? Também, Sim, sem dúvida. né? Sem Então, além da dúvida. laranja, eu tenho abacaxi, acerola, kiwi. Na live passada falaram, tangerina, tangerina tá na época Tá na agora, época. né? Então, vale a pena a gente procurar frutas da estação. Elas têm uma qualidade melhor, elas têm um preço melhor. E Sim. frutas ricas em vitamina C fornece uma vitamina antioxidante super importante. Nós também temos vitamina C em vegetais, como tomate, espinafre, rúcula, né? Então a gente pode abrir um pouco o leque, eu digo, né? Existe Sim. variedade, né? E vitamina E. A vitamina E nós encontramos nos óleos vegetais, óleos da culinária, óleo de canola, óleo de soja, né? O óleo de oliva, mas também temos em oleaginosas, grãos integrais. Então vamos pensando aí no nosso prato. A gente já está montando e ganhando uma fruta de sobremesa. E Sim, pensando que a perfeito. fruta é sempre melhor do que um suco de fruta, porque a fruta a gente consegue ter fibra, né? A gente tem um processo de mastigação, a gente não tem a glicemia não sobe tão rapidamente como no suco de fruta. Então a fruta como sobremesa, ela acaba sendo de uma maneira geral indicada, né? Não é que o suco é Sim. contraindicado, mas a gente consegue aproveitar melhor a fruta Do pensando que ali o numa suco. sobremesa. Sim. Né? Outro, Isso é uma outro, boa, viu, né? Pro né? você sempre colocar na cabeça que você vai substituir por uma fruta. Porque o brasileiro tem moda de ter que comer uma sobremesa depois, né? A gente criou esse negócio de almoçou, tem que ter um doce. É. Então, é uma coisa que eu acho que a gente pode tentar substituir, né? Por uma fruta. Eu acho, tem até uma brincadeira que dizem que fruta não é sobremesa, não vale, não é? Fruta não é sobremesa. Mas eu acho que não, eu acho que tudo é uma questão realmente de hábito, né? Sim. É uma questão de você incorporar isso. Eu acho que você até pode ter o doce depois, mas que tal você colocar uma fruta e depois você vai pro doce, né? Dá uma. Tem muitas pessoas que acabam utilizando frutas em saladas, por exemplo. Você também pode picar Sim. numa salada, né? Temperar, né? Utilizar para temperar limão, laranja, ou até frutas picadas em saladas, isso também pode, né? Eu acho Uhum. que são formas de agregar. E a gente tem que lembrar também que quando a gente fala de fruta, de vitamina C, ajuda muito na absorção do ferro de origem vegetal.
do Sim. ferro do feijão, do ferro do espinafre, né? Dos vegetais folhosos verdes escuros. Então, isso é super saudável. Então, além de você estar colocando uma fruta rica numa vitamina, uma vitamina antioxidante, você está favorecendo a absorção do ferro de origem vegetal, né? Complementa, né? Dá o teco final. Complementa. Exato. Que, por exemplo, para o público vegetariano é fundamental, né? Porque o Legal. vegetariano, ele depende desse ferro e que a biodisponibilidade não é alta, né? A gente precisa de Sim. fatores para acelerar isso. Outro nutriente que a gente pode falar, Meu algumas pessoas consumo ficam de fruta perguntando. aumentou bastante nessa quarentena. Que Que bom, bom, Júlia, que bom, Júlia. Eu acho que assim, tem que ter em casa, né? Eu sempre brinco, sempre. por isso que eu quis começar um pouquinho falando sobre a organização, algumas orientações, porque se a gente se organiza e tem em casa, fica mais fácil você ter o consumo, né? Então aí, né, se você não tem, o que que você vai fazer? Você, né, vai acabar optando por outro alimento. Sim. Então aí você Ou passa uma um vez da doce, fruta. ou alguma coisa. Você Eu precisa da sempre fruta. falo, a gente fala assim, precisa se hidratar. É outra orientação que eu vou dar. Precisa se hidratar muito. Mas não adianta a água, ela ficar escondida. Atrás lá da geladeira tem um leite, tem um suco. Sim, Passou, né? sim, Então, a gente exatamente. precisa se hidratar, ou deixar um copo próximo do seu local de trabalho, ou deixar uma garrafinha de água fora da geladeira para que você tenha um acesso mais fácil. Tem gente que até coloca hortelã na água para saborizar um pouquinho e tornar esse hábito mais frequente, Sim. né? A Eu gente faço precisa. com meu filho todo dia de manhã. Eu desisti de água de galão porque eu vi que para ele pegar a água era quase impossível. Então Uhum. eu compro garrafas de 1,5 litro. Aí todo dia de manhã eu dou a garrafa dele, a missão dele é beber aquela garrafa inteira. Então aonde vai tem uma minha pela casa e tem uma dele pela casa. E assim a gente vai bebendo, porque senão não vai não. Num friozinho desse ainda, A gente não tem esse estímulo, né? A sim, quantidade que a gente precisa, até a gente falar assim, é 2 litros de água a dia. Isso a gente fala numa orientação com a população de uma forma geral. Mas se a gente quiser saber mesmo a quantidade de água que a gente deve beber de líquido, né? De água, a gente faz uma continha que é em torno de 35 ml por quilo de peso por dia. Aí você pode sim, encontrar a sua quantidade de água, né? E cada um tem que encontrar a melhor forma. Você encontrou a sua, que é deixar uma garrafinha ali. Você já percebeu que para o seu filho o galão era sim. complicado, né? Então, cada um Tem que precisa dar um encontrar. jeitinho para se Tem, adequando e tentar se hidratar, senão não vai mesmo. isso mesmo. 35 ml por quilo de peso por dia. Acho que uma pessoa perguntou. É 35 a 40 É, ml por minha quilo de mãe peso, colocou pro litro. Tá. tá? É por quilo, seu peso corporal. Quilo de peso corporal por dia, tá? Vai Eu dar não vou algo. fazer a conta aqui, não, porque deixa pra Você não lá. vai entender. Deixa pra lá. Mas, Deixa pra mas lá. é mais ou Vou menos tomar minha isso. garrafinha aqui, tá bom. Tá ótimo, né? Então a gente também pode falar sobre o zinco, né? O zinco é importante para maturação, para diferenciação dos linfócitos T, que são células de defesa, né? Então a gente tem alimentos, fontes de zinco, carnes em geral, carne de boi, carne de frango, peixes, cereais integrais, né? Então vocês observam, a gente pode ver que vários alimentos aparecem várias vezes. Então, se eu tenho um alimento proteico, eu posso ajudar na minha proteína, fornecendo aminoácido, e também posso ajudar fornecendo zinco, né? Então, a gente precisa também ter o olhar disso, que eu não consumo um alimento, um nutriente, eu vou consumir um Sim, alimento, sim, né? A nossa alimentação, ela é feita de alimentos e o nutriente está lá. E um alimento, sim. ele pode ser fonte de vários nutrientes. Então, isso é super importante. Então, acho legal a gente ter o zinco diariamente. Isso é fácil, porque a gente tem alimento proteico, tem cereais, tem grãos integrais, tá bom? É super Que importante. 5 é vida aqui. Estão... É a Gabi, é A a Gabi falou que Gabriela. 5 é vida e a Oi, Renata falou que ia Gabi. escrever isso também. Exato. Não é? A gente vai, cada vez que a gente vai conhecendo mais, a gente vai se apaixonando por um ou outro nutriente. Para a gente tem um casinho com um ou outro ali que, né, que a gente se apega, né? A gente também pode falar do selênio, né? O selênio já esteve bastante em alta, ainda está em alta por ser um antioxidante que atua na defesa do organismo, mas ele acabou mesmo as pessoas tomando mais conhecimento dele por conta da castanha do Brasil ou da castanha do Pará, que é a principal fonte de selênio, né?
Mas a gente precisa lembrar que a gente não precisa comer Aí é o punhado, problema. Aí né? entra aquilo que você falou no comecinho, de porcionar e esconder o resto. As suas nuts. Eu acho que oleaginosas, a gente também tem castanhas como fonte de zinco, fonte de selênio, vitamina E. Então, olha só que legal. Dá para ter algumas castanhas como lanchinhos saudáveis? Sim, mas porcione. Porque é uma fonte também de gordura, é um lipídio de uma qualidade melhor, mas eu não posso ter exagero, tá bom? Sim. Com, Então, com vegetarianas, castanhas oleaginosas, preciso comer todos os dias? olha, como vegetariana, o que a gente precisa fazer é assim, depende de outras, se você tem na sua alimentação outras fontes. Eu não posso dizer que precise comer todo dia, porque eu não sei quais são outras fontes que você estaria consumindo para suprir os nutrientes, né? Mas eu acho Aham, que é saudável você ter uma dosezinha diária, aí sim. Se sim, como muito, fico cheia de espinhas, então, porque ela é oleosa, tem mais oleosidade mesmo. sim, sim. Mas eu acho que é saudável a gente ter esse hábito dentro de um contexto, individualizar essa quantidade de castanhas e tal, mas eu acho que a gente pode colocar isso. Sem exagero, se você ter uma ou duas castanhas do Brasil por dia, você atingiu a sua quantidade de Sim, selênio, por sim. exemplo. Ah, Né? Mas volto a falar, às vezes a gente não come em quantidade, a gente come em punhados. Então a gente só precisa autocontrole. Tem que ter um pensar na autocontrole. porção, né? Aqui, Marli, ela pediu se você pode repetir de novo as fontes de zinco, que ela entrou agora e não conseguiu acompanhar. Vamos lá. Fontes de zinco. Fontes de zinco, a Marli, né? Eu tenho Isso. alimentos proteicos, então eu tenho as carnes em geral: carnes de boi, carnes de frango, peixes, camarão. E eu também tenho cereais, grãos integrais, tá? As castanhas, tá? Então são Legal. essas fontes de zinco. Tá. A Gabi falou assim: cereais integrais para crianças têm que maneirar por conta da absorção do ferro? Isso mesmo, a Gabi, tem que cuidar da Paola. A Gabriela é minha amiga, ela tem uma filhinha pequenininha, a Paola, de 2 aninhos. Precisa, depende da combinação, né? Porque os fitatos, eles atrapalham um pouco a absorção do ferro, né? Mas então a gente pode tentar ter uma distribuição ao longo do dia. Eu não acho que a gente precisa evitar, é super saudável. Agora, se a sua filha, enfim, se a criança, por exemplo, ela tem uma anemia, essa anemia é ferropriva, aí eu preciso sim não ter essa associação de fibra, de fitato, né, de alimentos, fontes de fibra, por exemplo, junto com alimento fonte de ferro, principalmente o vegetal, que é de difícil biodisponibilidade, né? Mas eu não acho que é ruim cereais integrais para as crianças. Eu acho que a gente precisa ter, eu acho que é super saudável a criança consumir. É só a gente também ter um controle, distribuir isso ao longo do dia, quantidade, até porque muitas fibras também levam à distensão abdominal, porque a gente tem fermentação, Sim. né? Então eu acho que a gente tem que individualizar isso. Eu só não teria a combinação na mesma refeição para tratar anemia ferropriva, né? Tá. Tá? Legal. Pode Vamos seguir. lá. Vamos continuar então. Ômega 3. Eu estou pontuando os nutrientes de destaque, tá? Em Sim, relação à sim, sim. imunidade, tá? Ômega 3 é um ácido graxo essencial que atua na produção de anticorpos e células de defesa, né? E nós temos os peixes de água fria, salmão, sardinha, atum como boas fontes, né? Então, é interessante a gente, durante a nossa semana, tentar intercalar dentre os tipos de carnes, colocar um pouco de peixe na nossa dieta como uma fonte de ômega 3. Eu acho que isso é bacana. Só atenção ao modo de preparo, né? Para a gente não fazer isso imerso em óleo. Cuidado com frituras, porque muitas pessoas associam peixe, né? A Sim. peixe frito. Empanadinha frito, só isso. Então, a gente tem que tentar usar mais o forno, né? Fazer assado, enfim. Inclusive, a Gabriela, que perguntou do cereal integral, faz um salmão no forno delicioso, viu, Gabi? Precisa vir aqui Nossa, fazer. que Eu não sei fazer. saudade de comer um salmão. E ela faz. Não é? Mas uma coisa também que eu acho importante sempre tentar colocar na cabeça das pessoas é tirar a fritura, né, das coisas. É. Porque a gente tem a opção de fazer as preparações de N formas sem precisar fritar.
Até tem hoje em dia equipamentos que te Sim, fazem, te dão a fritura sem óleo, maravilhosos. não é? Sim, As pessoas que têm gostam muito, eu não tenho, mas as pessoas que têm usam e falam que fica muito gostoso. Então, eu acho que pode ser uma saída mesmo, né? sim, E tentar também, eu acho, descobrir o paladar para outras coisas, né? Você não está deixando de comer a fritura, enfim, não sofrer por isso, né? sim, A gente tem que tentar, né, descobrir outras formas de fazer isso sem ser frito, né? Imerso em óleo, tá? sim. Vitamina D. A vitamina D, vocês acho que nas lives passadas também já comentaram, a gente precisa falar sempre dela. A vitamina D, ela atua no controle e regulação da imunidade. E é muito comum a hipovitaminose D na população, especialmente a gente que mora aqui em São Paulo, né? Eu tenho poucas fontes alimentares de vitamina D, eu tenho leite, ovos, mas a nossa principal fonte é a síntese cutânea, que ocorre pela exposição ao sol, né? Então, nesse período de quarentena, o ideal é que a gente tente encontrar ali um cantinho, né? Quem mora em casa, E tem um tomar um jardim, que solzinho. pode ir lá tomar o sol, mas não é a realidade de todos. Então a gente precisa Sim, tentar encontrar um momento do dia em que eu consiga me expor um pouquinho ao sol, para a gente poder ter a síntese cutânea de vitamina D, que é super importante. sim, Né, que eu não, né, e a gente, ainda mais em São Paulo, a gente tem vários fatores que interferem, por exemplo, poluição é uma sim, delas, né? Então, se vamos pensar assim, saindo sem quarentena. Já é difícil, às vezes, a gente ter estoque de vitamina D, ter níveis adequados. Imagine em quarentena, né? Isso sim, pode cair um exatamente. pouquinho, né? A É suplementação 30 minutos de sol, né? Mais ou menos? até menos, 15 minutos, depende muito da cor de pele, né? Porque a Sim, síntese sim. cutânea, ela varia de acordo com a quantidade de que você tem, né? De melanina. Mas 15 minutinhos diário, Isabelle, é Já suficiente. supre. Legal. Aqui, a Gabriela está perguntando suplementação de vitamina D. Ela deve ser feita só mediante orientação médica, tá? Inclusive mediante exames. A gente tem a suplementação de vitamina D para crianças até 2 anos de idade, como uma suplementação obrigatória, né? Que a gente acaba utilizando sem fazer a dosagem sérica. Agora, a partir dessa idade, que a gente fazer uma suplementação meio de forma empírica não é muito legal. Então, o correto é fazer a dosagem, verificar o nível no sangue, para assim a gente poder pensar em suplementação para repor essa perda, né? Legal. Falando aqui de suplementação, não para tratamento de doenças, não megadoses, falando aqui suplementação de vitamina D para repor estoque, Sim, sim. né? Mas a gente precisa tentar se expor ao sol para manter ali pelo menos um cheirinho, a gente brinca de vitamina D, Sim, né? sim. Isso é super importante. Eu, eu tenho, pela minha doença autoimune, eu tomo mega doses, né, de vitamina D. E desde que eu descobri a minha doença, por quatro anos, eu nunca consegui estar bem de vitamina D, mesmo tomando mega doses. E ano passado eu tirei férias e fui para Natal. Fiquei em Natal uma semana. Nossa, Deu eu voltei certo. para cá que minha vitamina D estava estourando. Eu falei, gente, É eu por conta da preciso morar incidência. no. A incidência dos raios solares. Sim, Até isso sim. eu tenho influência, entendeu? Incrível. Então, E eu me senti muito melhor pela vitamina D. Foi imagina, engraçado é isso essa mesmo. situação. Para absorver a vitamina D, devemos esperar para tomar banho? Procede essa informação? Não, não tem nada a ver, não. É uma síntese interna, não tem nada a ver, não. O que a gente não pode estar é com protetor solar. Por isso que a gente não fala, a Ana Paula falou para se expor no sol. Vou lá no sol, meio-dia, E né? fico Tá lá. lá, 3 horas. É. Não, são pequenas porções, partes do corpo que você pode se expor sem protetor, mas o banho não interfere em nada, não. A síntese né? A gente está falando de coisa interna, tá bom? E lembrando, né, que a síntese cutânea mediante a exposição de sol, não gera toxicidade, né? E suplemento gera toxicidade, né? Então a gente sabe que tudo que é mais fisiológico é mais saudável, Sim, né? E a sem síntese dúvida. cutânea ela é mais saudável, tá? Sem dúvida. Vamos continuar. Legal. Eu tô Vamos lá. adorando aqui. Eu tô toda Que bom. feliz aqui assistindo. Vamos lá. Falar um pouquinho também de probióticos e prebióticos,
né? Legal. Probióticos e prebióticos também são grupos. Probióticos são micro-organismos, né, que colonizam o nosso intestino e promovem diversos benefícios, entre eles sistema imune. Então, eu consigo encontrar esses probióticos em iogurtes, leites fermentados, tem o kefir, né, que hoje se fala muito. Então, Sim. enfim, eu acho que é super importante a gente oferecer esse micro-organismo para a nossa microbiota ali, para o Sim. intestino. Tá? E os prebióticos são os alimentos dos probióticos, são as fibras alimentares, né? Que são as nossas principais fontes de probióticos, né? Desculpa, de prebióticos, tá? Prebióticos são as fibras alimentares, tá? Então a gente pode ter também isso nos cereais integrais, nas farinhas, e que aí eu vou ter fonte de zinco, né? Sim. Então aí eu começo a juntar um pouquinho, eu consigo ter um alimento bem completo, tá? E, por fim, eu acho que a gente vai falar da hidratação novamente, porque a hidratação é importante nessa fase de prevenção e imunidade e para o tratamento da Covid em domicílio, né? Quem acabou testando positivo para a Covid precisa se hidratar muito, né? Então, mas normalmente, falando numa alimentação equilibrada, a gente mantém aí 35 a 40 ml por quilo de peso corporal por dia. Tá? Legal. Mas Para lembrando quem que. testa positivo, eu sei que vocês já fizeram uma live, né, falando sobre Aham, isso. é. E eu não cheguei a pesquisar nada, mas a alimentação é normal? Então, Sem. a gente precisa ter alguns cuidados. A gente tem um material que a gente vai até disponibilizar, tá? Lá Legal. no Instagram da Nutrion, né? A gente vai desenvolver uma pastinha ali, um destaque, de alguma forma, para reunir essas informações, que a gente tem um material legal de Covid. E a Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral, a ASPEN, ela, nesse período aqui de quarentena, ela publicou e foi, pelo que nós observamos, foi a única sociedade que se posicionou em relação à alimentação do paciente com Covid no domicílio, né? Uhum. Não no paciente internado. Cuidados que a gente tem que ter, Isabelle, é super importante, hidratação, né? Porque a febre, ela faz o indivíduo perder muito líquido. Então, por exemplo, quando a temperatura corporal sobe acima de 39 graus, a gente pode perder até 800 ml de água pelo suor em 24 horas. Nossa. Então, a gente precisa repor isso, né? E a hidratação ajuda muito a limpar vias aéreas, né? Então, porque senão a gente acaba ficando com muito muco, com muita secreção, né? E é necessária essa hidratação, mesmo que o indivíduo não tenha apetite, não tenha sede, reflexo de sede. A orientação é beber golinhos diário, né? De Sim. ml de água, de pouquinho em pouquinho ao longo do dia, para hidratar. Tá? Porque isso ajuda o sistema imune, isso ajuda a limpar vias aéreas e ajuda a não evoluir para uma doença respiratória mais grave, né? Esse acúmulo de secreção em vias respiratórias. E todos esses cuidados e esses nutrientes que eu falei do sistema imune, eles também servem para esse momento do indivíduo doente, principalmente a proteína. É necessário aumentar o aporte proteico para que a gente cuide da questão da massa muscular, porque o indivíduo ele emagrece. Como ele fica muito inapetente, ele perde muito peso. E quando ele perde peso, ele perde gordura e perde músculo. E aí ele fica com muita dificuldade para se levantar para atividades diárias, atividades de casa, de higiene, né? Cuidados. Então, o aporte proteico neste momento é muito importante. É que não é um momento em que o indivíduo está com apetite, ele está muito inapetente, Sim, sim. né? Então, muitas vezes, temos até que entrar com suplementação específica para tentar melhorar o apetite, para segurar o peso desse paciente, porque o indivíduo bem nutrido, ele resiste melhor ao tratamento da doença, Sim, né? Então, sim. a gente precisa normalmente ter esses cuidados em termos de hidratação e a gente não pode esquecer da energia, os alimentos energéticos, né? Então, eu tenho o grupo dos carboidratos, porque se eu não tenho energia suficiente, o corpo vai usar a proteína para gerar energia. E aí eu vou entrar num processo Sim. maior ainda de perda de músculo, né? Uhum. Então é super importante essa assistência nutricional, né? E lembrando que
nesse período de pandemia, foi por um período pré-estabelecido, se eu não me engano, acho que até o final de agosto, enfim. Bom, eu não vou falar para não falar besteira, mas tem um período em que o CFN liberou o Ah, atendimento sim. virtual. É até o final, né, de agosto. Eu acho que sim. A data eu também não lembro. Para quê? Para que você tenha para que essas pessoas que estão em casa possam receber essa orientação nutricional, né? Sim, E não só esses indivíduos, mas a gente também tem que lembrar que eu tenho muitos pacientes com doenças crônicas e que iam regularmente ao nutricionista nas sim, consultas. sim, Então, essa possibilidade de dar assistência em caráter excepcional online ajuda muito, né, as pessoas. sim, sim. E quem teve Covid, aí falaram 31 de 31/8. É a Flavinha? Acho que é minha amiga. Bom, É que tá só. NutriFB. Acho que é a Flávia. Enfim, então, e muita gente que de fato, né, testou positivo para Covid, relata que é muito difícil a alimentação. Fica É, muito nauseado, muito cheio de sintomas, toma medicamentos, medicamentos atrapalham também a alimentação. Então, e muitas vezes se sentem perdidos, né? Nesse período, né? Muitos estão sozinhos em casa e aí não tem essa disposição para ir preparar uma refeição, né? E muitos que estão em casa estão isolados, então a sim. refeição é preparada enfim, pelo familiar né? E o familiar também não acompanha muito esses Não tá 14 ali do lado, dias, sabe? né? E a gente sabe que alimentação não é só você pegar um prato e comer. Alimentação envolve, né? Você sentar à mesa, fazer a refeição, conversar, né? A Sim. tecnologia ajuda muito, né? Para que a gente, né? Você tá dentro da mesma Tem casa, só que um isolado num momento. quarto. É, Mas a mas alimentação é uma coisa que gera muito sentimento, né? Muita coisa envolvida. Então, nossa, é exato. bem complicado, né? E às vezes muitas pessoas da mesma família adoecem. E aí quem vai Sim. cuidar de quem? Imagine só. Nossa, sim. Né? Às vezes o diagnóstico testou positivo e aí tá todo mundo ali com dificuldade, inapetente. É um momento muito, muito delicado, muito. Então, por isso que a gente precisa se cuidar, a gente precisa, de fato, ficar em casa, sair se houver necessidade, né? Que às vezes as pessoas têm Sim. dificuldade em entender isso, né? Então, mas e a alimentação e a nutrição, a gente até teve uma nutricionista que falou no Jornal Nacional, foi tão bonito, eu não sei se vocês viram Não isso. vi. Eu acho que acho que a Renata, ela compartilhou no Facebook É, dela. eu vou procurar no Foi, YouTube. foi o profissional, acho que foi sábado, se eu não me engano, tá? Falando sobre Ah, profissionais eu vi. Eu não assisti, mas eu vi comentários. Eu acho que foi essa profissionais semana. que estão na linha de frente. E o nutricionista está ali à beira-leito, porque o paciente hospitalar, no hospital, aí é outro cenário também, né? É um outro cuidado. E o nutricionista dia a dia vai vendo a evolução e mexendo em Sim. dieta. O paciente está entubado, está com sonda, dieta interal. É outro É, cenário. é É um outro cenário. trabalho muito constante. A professora Renata até falou assim que é fundamental, né? A nutricionista nesse momento. E é Com engraçado, certeza. né? Porque muita gente nem lembra que é essencial. É É, muito importante. eu acho assim, eu trabalho muito com paciente com doença crônica e eu falo, eu não quero que vocês se lembrem de mim só quando você adoece, né? Sim, Porque a alimentação, ela também ela é uma forma de prevenção de doenças, é sim, promoção de saúde e prevenção de doenças, né? Então, e quando a gente adoece, fica mais difícil mesmo, né? sim. Inclusive, nós da Nutrion, eu, Renata e Márcia, nós nos organizamos para falar sobre Covid para a população, que eu acho que é um dever nosso, como profissional da saúde, informar, Sim, né? sim. Inclusive, a gente está programando para a próxima live da semana que vem da Nutrion, a gente vai ter uma infecto pediátrica falando com a gente, né? Ah, que Falando um legal. pouquinho sobre essa questão, né, desse público tão delicado, que é o público Sim. infanto-juvenil, volta às aulas, como é que a gente vai fazer, né? São Com muitos detalhes, né? Que a gente muitos. E a gente precisa. precisa cuidar da alimentação também Sim, dessas crianças. Enfim, a gente está se dedicando a esse tema. Eu acho que é orientação, né? As pessoas sim, precisam saber, né? E como profissional da saúde, a gente se sente no dever mesmo de informar,
De né? Então, passar, sim, sem com dúvida. certeza, né? E a gente vê, e quando você vê o retorno, olha, melhorou, eu fiz isso, eu consegui melhorar um pouco o meu apetite, eu comi mais, olha, com essas orientações eu consegui não emagrecer muito, porque tem relatos de pacientes que em 14 dias perdem 10, 15 quilos. É muita coisa, Nossa, é é muita muita coisa, coisa. né? É, É, é muito radical, nossa. a Renata falou, foi isso que nos motivou a começar a fazer as lives, né? Porque nós Sim, somos sim. mais da parte, né? Por trás, a gente monta nossas aulas, a gente gosta de falar, mas a gente sentiu que a gente precisava falar mais, a gente precisava falar Sim, em sim. nome da Nutrion para esse público, né? Enfim. Ah, é Então, muito válido, né? Você poder passar informação real, de qualidade para com as pessoas, certeza, com porque certeza. é o que a gente até já conversou em outras lives. Tem muito conteúdo que você não acredita nem no que você está lendo. Então é muito bom poder ter fontes que a gente pode buscar informação e vocês passarem isso, porque é sensacional, né? Não só para É, aluno que está aqui, não, é para a população exato, que precisa saber isso. É muito exato. bom. Eu acho que é um momento em que a gente precisa pensar no coletivo, em todas Sim, as formas, né? Desde divulgar uma informação, até eu acho é passar uma informação que você recebe pelo WhatsApp. Porque às vezes você passa uma informação que você acha que é verdadeira. Se você não acha, se você não sabe, não passa para não frente, passa. Sim, né? fica quietinho. E alimentação é complicado. Por isso que é importante a gente falar sobre alimentação como prevenção, como sistema imunológico e não como tratamento, como cura da doença, né? Sim, sim, Ajuda no tratamento, né? sim. Muito E a bem. manter uma vida saudável, equilibrada e evitar muitas coisas. O professor Com- Renato falou que é por isso que vocês começaram a fazer as lives, Exato. para ter essa comunicação. E a professora Márcia falou que também vocês vão colocar bastante informação no Instagram. Vamos, vamos. Isso. A gente tem essas informações, a gente está organizando, né? A gente tem muita informação de qualidade, informação que precisa ser transmitida às pessoas. Sim, Então, é sim. só acessar a nossa página lá no Instagram da Nutrion, a gente vai colocar isso essa Vou semana. colocar aqui. É, @Nutrion. é, Então, inclusive, a gente todos precisam conhecer, né? precisam conhecer. E eu acho isso muito importante mesmo. A gente poder passar algum tipo de conteúdo que melhore, que ajude as pessoas, né? Muita É, gente acha que. Isso eu já ouvi muito. Ah, tá entrando na internet para aparecer, tá entrando na internet para não sei o quê. Não, porque é tão bom quando você vê que você ajudou alguém com com certeza. um conteúdo que você tem, que você pode passar, que você pode ajudar de graça, sem querer, né? Exato. Tudo bem, todos nós temos nossa vida, todos nós precisamos Lógico. ter nossos. Mas a gente pode ajudar muita gente com informação. E infelizmente a internet 90% das pessoas, né, são conhecedoras da nutrição e poucas são nutricionistas. Então a gente precisa procurar as fontes certas Exato. e é muito importante isso. Por isso que eu acho muito importante. Eu vou passar para todo mundo a Nutrion. E Obrigada. desde o começo eu falei já para vocês que eu achei sensacional, é muito legal. Essa iniciativa que vocês tiveram, assim, é muito bom mesmo. Tanto para as nutricionistas, que eu sinto muita falta de conteúdo assim bom para a gente seguir um É. caminho, quanto Uhum. para as pessoas que precisam de informação. Então é muito legal isso. Então, a E gente acaba pode falar. utilizando, a gente acaba utilizando os cursos, eles são para profissionais, mas a gente tem o Instagram como uma vitrine, então a gente vai ali colocar informações de qualidade, né? A gente vai utilizar o nosso Instagram para divulgar essas informações de qualidade, né? Então, inclusive, o curso de exames laboratoriais, ele não é só para nutricionistas, a gente fez um curso para profissionais da saúde, né? Sim, Porque sim. a gente tem, a gente tem um público aí, né, da área da saúde que precisa receber informação. É que a gente em São Paulo, eu acho que a gente tem uma informação, um acesso mais fácil à informação, né? Isso Agora, é verdade. quando é mais fácil, os congressos são próximos daqui, né? Agora, quando a gente fala de pessoas que estão um pouco mais afastadas, em regiões do país um pouco mais afastadas, a gente pensou na Nutrion e nos cursos para chegar a informação para como um todo, né? Sim, Para as sim, pessoas que, inclusive, acabam sendo mais carentes desse momento presencial, né?
Sim, isso é sensacional. Nós É. temos ainda 6 minutos antes dele desligar. Eu tô hoje meio assim me sentindo na faculdade, sabe? Você Eu gostou? tô, Vocês gostaram? é, Que bom. eu tô Que só bom. sentada aqui olhando assim, toda apaixonada, querendo voltar para a faculdade, ficar ouvindo da vitamina A. Era É, tão bom esse tempo. Eu tô muito saudosista hoje. é. Não, mas eu acho que a gente também, eu tô com muita saudade de dar aula. Eu falei para os meus alunos Nossa, hoje, né? A gente dá aula, né? A gente está tendo encontros, né? No período da aula e tal, mas não é a mesma coisa. A gente sente não falta, é? Sim, sim, né? E os alunos também, de uma certa forma, né? Uma rotina que foi ali quebrada. A gente tenta se adaptar, sim. mas, né? É um É. período novo para todo mundo. Novo e sem datas ainda, né? Esse é É, o que a nos gente tá. deixa mais assim. Há muitos elogios, ótimas A Márcia, explicações. Ah, era sua amiga mesmo, do a que você Flávia. perguntou. É, era ela Flávia, mesmo. beijo. A Ela Flávia falou, mora lá sou em eu. Salvador. Flávia, olha, um beijo, morrendo de saudade de você, viu? Lá tem muita vitamina D pra gente ir pra lá. Flávia não deve estar com hipovitaminose D, certeza. Mas a gente ama Ah, essa cidade, não é? A gente adora São Paulo. Então, assim, não é? A gente vai, quer dizer, eu pelo menos, né? Eu falo por mim, né? Eu gosto, viajo, mas assim, né? mas É, São Paulo é São Paulo. Eu também não. é complicado. É, A gente é um amor reclama, estranho, a gente reclama de algumas coisas, mas a gente mas a gente é acaba feliz aqui. gostando da cidade. Exato, Ótima live, que delícia, sempre incrível ver vocês. Essa live foi uma aula, eu sinto muita falta, muita saudade. Saudade de vocês, excelente aula, boas informações necessárias. Se alguém tiver alguma pergunta, tem alguns minutos, então aproveita. Mas eu E acho também, que podia. Diga, se diga. alguém tiver mais perguntas, se quiser mandar um direct para a Nutrion, ali no nosso Sim, Instagram, a gente responde com muito carinho, tá? Então, legal. É né, a gente bom, também. Pro, fala de novo de semana que vem que vocês vão fazer o. Isso, tá? Na próxima semana, vai ser na quinta-feira, às 17 horas. A gente vai ainda divulgar direitinho, mas a gente vai fazer uma live. E nessa live a gente vai ter um sorteio, né, de um curso 100% gratuito para quem estiver assistindo a live, tá? Mas para participar desse sorteio, tem uma promoção, enfim, que a gente vai desenvolver uma ação que a gente está fazendo essa semana com o pessoal, né, o nosso marketing. Então, só fiquem atentos, o que eu peço é que fiquem atentos ao Instagram da Nutrion, que a gente vai colocar ali as informações e vocês vão poder, enfim, concorrer a esse sorteio e o curso. A live vai ser quinta-feira, Que dia vem? 25, exatamente, às 17 horas, tá? Legal. Vou colocar, a gente vai divulgar direitinho, é uma infectologista pediátrica do Rio, tá bom? Nossa, eu E quero muito assistir, eu fiquei curiosa. ela vai Muito falar um pouquinho legal. sobre essa fase que a gente está vivendo em relação a esse público infanto-juvenil, porque a gente fala muito de adulto, mas me parece que a Covid-19, né, se desenvolve um pouco diferente nesse público. Então, ela está ali para Sim, falar de uma forma geral, mas a gente vai focar um pouquinho também que nisso. legal. Estaremos lá presentes e fazendo Espero muita propaganda para vocês essa semana. Esperamos todos vocês lá. A gente está trabalhando também num site, melhorar o site, né? Então a gente está nesse período investindo muito nessa forma de transmitir conteúdo, tá bom? Com artigos, com matérias, enfim, a gente vai, tanto eu, Renata Furlan, que está aí, Vie Big, Márcia Nassif, minhas grandes amigas. A professora Renata, entendi. Algumas pessoas gostariam de saber mais sobre o curso de exames. Você tem 1 minuto e 40 para falar, Minutos. então, Gente, Pro. o curso está excelente. Curso de exames laboratoriais. Ele está completíssimo e ensina o nutricionista e os demais profissionais da área da saúde a interpretar o exame laboratorial. Não basta a gente olhar o valor de referência. A gente precisa saber interpretar o que aquele exame está nos dizendo. Tá? Sim. Tá Ó, fantástico. você foi Gostou? muito bem. Em 30 Resumindo. segundos Ai, Jesus. foi muito bom, hein? Você Foi já tá muito bom. Mas craque. olha, acessem a plataforma, tá?
E aí, lá na bio do nosso Instagram tem o endereço direitinho, Isso aí. nutrioncursos.com.br. E aí vocês podem acessar e conhecer um pouquinho mais. Lá tem o resumo, tá bom? Isabelle, muito Legal. obrigada pela oportunidade de Eu falar que com você, agradeço. Nossa, que falar com as delícia que pessoas. foi hoje. Obrigadas, né? As pessoas que entraram aqui. E a E gente vai se vê ficar por aí, salvo, tá? Vai ficar salvo no IGTV. Eu te tá mando bom? depois o link. E eu gostei tanto que eu vou subir para o YouTube também. Então vai ter Bom, vários lugares. então tá. Obrigada, Gente, obrigada pelo carinho. muito obrigada, Pro. De verdade, foi uma delícia hoje, sem interrupções de internet. Foi ótimo. Foi ótimo. Então tá Conteúdo bom, viu? gostoso, todo mundo só elogios para você e vai desligar. Tô sentindo. Espero que tenha contribuído. Vamos desligar antes deles desligarem, antes Vamos, deles porque derrubarem nós a somos gente. educadas, entendeu? A gente não desliga na cara das pessoas. Gente, obrigada, boa Obrigada. noite, viu? Boa Tchau. noite, Pro. Beijo. Tchau.